Você quer investir em um projeto que tem um grande impacto social e um grande impacto ambiental, mas não pode jogar dinheiro fora. Por isso que você está sendo muito cauteloso. E eu tenho uma boa notícia para você. A área de resíduos sólidos, é isso mesmo. Porém, antes de investir em lixo, você precisa compreender algumas coisas para que você evite o erro. E aqui a gente vai ver um pouco entre a diferença de perder capital e construir um império no mercado de resíduos sólidos. É exatamente, essa área é uma área que muitas vezes a pessoa constrói um império desde que ela compreenda como o mercado funciona. Se você não compreender como o mercado funciona, você vai pegar somente uma fatiazinha dele, sem compreender para que direção você pode ir, para onde pode crescer, como. Aí você vai ficar lutando, mas por que que fizeram assim? Porque a regra é assim assado. Gente, essa área, ela tem a sua própria regulamentação, ela tem o seu próprio funcionamento, e nesse curso aqui, nesse nosso curso aqui do YouTube, eu quero mostrar isso um pouquinho para que vocês possam ter um primeiro direcionamento, tá bom? Então sejam bem-vindos, saudações sustentáveis, eu sou o Gleison aqui da Virapuru, e agora a gente vai trilhar aí alguns videoaulas sobre esse assunto antes de investir em dinheiro. Antes de tudo, gente, fazer algumas considerações aqui. A área de resíduos é uma área interessante pelo seguinte: eh, todo e qualquer investimento que você faça, seja serviço, seja um aplicativo que você vai desenvolver, uma startup, ou uma usina de reciclagem, ou uma prestação de serviço, engenharia, qualquer coisa, né, que você for fazer nessa área, você vai estar causando impacto social, porque normalmente muitas pessoas de baixa renda se beneficiam das atividades dessa área, né. Essa área é tão rica de um jeito, que mesmo pessoas sem nenhuma qualificação, sem nenhuma infraestrutura, zero, nada, muitas vezes até analfabetas ou semi-analfabetas, conseguem viver dessa área. Eu estou falando das pessoas que vivem no lixão. Porém, apesar da área propiciar a pessoa viver dessa área, né, ter o mínimo de renda, o que é louvável, mas muitas vezes se a pessoa não tiver um desenvolvimento, mental sobre como evoluir naquela área, ela vai permanecer ali, ninguém quer isso. A área de resíduos ela consegue absorver todo mundo, independente da sua qualificação, da sua formação, da sua infraestrutura, enfim, independente disso, consegue absorver todo mundo, mas é preciso construir um corredor, uma sequência, que é para pegar a pessoa de onde ela estiver e crescer, né. Provavelmente, né, graças a Deus, você não está nessa situação tão dramática que nem catadores, mas eventualmente você vai impactar a vida deles. Mas independente de onde você comece, a intenção é que você compreenda já o caminho da subida, esse degrau para subir, para que você possa então se organizar. Vou trabalhar na área de serviço, vou trabalhar, montando uma usina, vou montar uma startup, vou fazer alguma coisa. Então, é preciso de uma certa orientação. E aqui na Virapuru a gente espera conseguir te fazer isso. Agora, uma coisa interessante dessa área que é o seguinte: bom, tem um grande impacto social, claro. Quando você transforma lixo em dinheiro, então você tem uma série de necessidades aí de engenharia, de logística, de mão de obra, enfim, aí você sai empregando e colocando todo um sistema para funcionar. E claro, o outro impacto também direto é o impacto ambiental. Quando você evita que aquele lixo vá para a natureza, seja para os rios, seja para o solo, lençóis freáticos, até mesmo o ar, né, aí você tem uma atividade que tem um grande impacto ambiental, um gigantesco impacto ambiental. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer com isso? Nessa área, a gente não precisa se preocupar em causar impacto, porque a própria área em si já causa impacto. A maior preocupação nossa então, já que não é o impacto socioambiental, é o que então? É justamente aquilo que eu falei no início. Por ser uma área que absorve todo mundo, independente da sua qualificação, muita gente, quem sabe a maior parte das pessoas, não tem um pensamento orientado para a questão da lucratividade. E aí acabam fazendo a atividade, coleta material aqui, vende ali, e aí não tem uma educação financeira, não tem um processo que permita que ela cresça, aí ela fica ali estagnada, né. Então,
O que falta aqui na área de resíduos são pessoas que pensem um pouco mais, digamos assim, na parte financeira, já que a gente não precisa pensar tanto no socioambiental, porque ele já existe, ele está no nosso DNA, certo? Então, é preciso entender como funciona a parte financeira. Outras questões também que estão ligadas nessa área, outras áreas, né, então a gente está falando a sustentabilidade social, ambiental e o econômico. Então a área de resíduos por si só, se você pretende montar um projeto nessa área, você já sabe que seu projeto vai ser um projeto que está ligado à sustentabilidade. Pronto. Mas a que outras áreas mais ele está ligado? Olha, você está ligado à área pública, à área política, porque como a gestão de resíduos e o gerenciamento de resíduos é de interesse público, fatalmente o seu projeto é de interesse do prefeito, do presidente da província, eu não sei como fala, em Portugal, nos países africanos, que é outro sistema, não é cidade, como é que é? Província, eu não sei, mas mas tem isso, tem o responsável pela gestão. Então, qualquer atividade, qualquer usina, qualquer empresa de serviço, coleta, qualquer coisa, é de interesse também do setor público. E dessa forma, eventualmente, pode ser que você receba algum apoio do setor público, né? Como é que fala: "Ó, prefeito, eu quero montar aqui uma recicladora de vidro, mas aí eu queria montar uma coleta seletiva para complementar aqui a renda, então, seria legal que você, vamos fazer aqui alguma cooperação, de repente você me fornece um terreno, me dá isenção fiscal, me dá algum benefício aí para que eu possa promover isso, deixe de cobrar impostos", enfim, né, tem uma série de benefícios que você pode, buscar, justamente porque você está entrando em uma área que tem interesse, que é de interesse público. E isso no Brasil e em qualquer canto do mundo, em Angola, em Portugal, em Moçambique, um abraço aí para todos vocês, né, mas é de interesse público para todo mundo. Então, já tem uma quarta área, né, que é social, ambiental, econômico e também interesse público. Então você vai lidar com político, você vai encontrar com político, prefeito, deputado, sei lá quem, vereador, todos eles têm interesse nessa área, todo mundo quer fazer, até porque uma obra no setor de resíduos gera muito voto. Então não vamos ser hipócritas, vamos falar logo a coisa como é que é. Imagina você montar uma central de triagem e de resíduos e empregar ali, sei lá, 100 famílias, entendeu? Eu falo 100 famílias porque um homem, uma mulher que vai ali, ele fatalmente ele está alimentando a família dele também. Então são 100 famílias que você está empregando ali dentro de uma usina de triagem. Então eu não conheço um outro tipo de negócio que tenha um impacto social tão gigantesco quanto uma usina de triagem, né, que você pega pessoas que não são formadas, né, vão trabalhar ali com mão de obra, separação de materiais, então é de grande impacto. Mas tem também a área, gente, a área, acadêmica. Muita coisa na área de resíduos precisa ser estudada, precisa ser treinada. Imagina que mesmo, em áreas como compostagem, reciclagem de plástico, de papel, papelão, a gente não tem. Olha o que eu vou falar. Sebrae, todo mundo que trabalha com qualificação, não tem curso de formação de tecnólogo de compostagem, técnico de reciclagem, não tem, tá tudo por fazer, entendeu? Então quem são as pessoas que vão trabalhar, que são os técnicos que trabalham dentro das usinas? Tá tudo em branco, gente, isso aí. E nem no Brasil, nem em Angola, não sei se tem em Portugal, mas não tem ainda isso, entendeu? Então é uma área de interesse acadêmico, desde a formação técnica, mas também desenvolvimento científico de processos e tecnologias de extração de terra rara, por exemplo, terras raras de materiais de resíduos eletrônicos. Então tem muita demanda. Na área de biologia, você tem ali na área de biogás, cientistas da engenharia anaeróbia, né, pesquisas de microbiologia avançada. Então, a área de resíduos ela envolve uma imensidão de possibilidades. Para quem gosta, é muito bom, né. Então, envolve o setor acadêmico, envolve a questão pública, envolve a questão empresarial, investimentos, né. Você tem investimentos, por exemplo, na área de biogás, que eles têm uma estabilidade, você vende energia por contrato de 20, 30 anos, então tem renda garantida, tem faturamento garantido durante 20, 30 anos. Imagina você investir numa área, em um projeto, uma usina de biogás, que durante 20 anos você não precisa mais se preocupar em vender nada, porque já foi vendido antes da usina ser,
ser construída. Então tem diversas possibilidades de investimento, tá. E aí você já quebra também aquela às vezes tem um pessoal aí que fica espalhando que: "Olha, não, isso aqui resolve tudo. Ah, vamos fazer uma usina de pirólise e ela resolve todo o problema de resíduo". Não existe solução única para resíduo, tá, gente? São muitos materiais diferentes, cada material é fabricado de uma forma e a reciclagem dele, a recuperação dele também vai envolver formas diferentes. Eu costumo dizer o seguinte: olha, reciclagem de papel você faz com água e reciclagem de vidro você faz com fogo. Então, já viu que tem muita tecnologia aí envolvida. É todo um setor, né, assim como o setor farmacêutico, o setor de resíduos também envolve uma série mais de 100 tipos de tecnologias, indústrias, engenharia, serviço, um monte de coisa, muita coisa. E aí, a boa notícia, essa área ainda está em desenvolvimento em boa parte, do mundo. Nos países desenvolvidos como a Alemanha, onde eu vivi mais de 20 anos, os países do norte europeu, isso já está mais ou menos resolvido já, mas no resto do mundo está tudo por fazer. Então é uma área que tem muita demanda de gente qualificada, de pessoas que queriam investir em projetos de escala, enfim. Tá, então passando aqui para a nossa apresentação rapidinho, eu vou mostrar para vocês o seguinte: antes de investir em lixo, o que que você tem que saber? O que que a gente vai tentar evitar aqui, né? A gente vai evitar isso aqui, ó. O amador, quando ele entra nesse mercado opa, espera aí que eu sumi aqui da tela, pronto, vou voltar. O amador, quando entra nesse mercado, ele começa fazendo o seguinte erro: já quer logo comprar um caminhão, já vai logo alugando galpão, aí sai para procurar lixo. Ele não entende nada do mercado, mas está ali motivado, acabou de ver o nosso vídeo aqui, está motivado, eu já sei que eu vou fazer, vou comprar o caminhão, vou alugar o galpão e vou sair procurando lixo. Ele nem sabe o que que ele vai procurar exatamente. Quando ele vê lixo, ah, então é aquilo, pronto, aquilo ali tem dinheiro naquele lixo, né? E aí ele tenta vender o lixo, e aí é quando ele cai não vou dizer do cavalo, porque aí ele vai cair do caminhão, né? Então ele começa errado, ele começa pelos ativos, ou seja, pelo custo, se comprometendo, gastando dinheiro e assumindo dívidas e prestação, eventualmente vai contratar pessoas, então tem custos recorrentes, e aí começou tudo errado. Não construiu inteligência, não construiu maturidade. O profissional, ele vai pelo caminho da maturidade. Então a primeira coisa é que ele tem que entender é desenvolver uma inteligência comercial. Certo, ele tem que entender que tipo de produto, serviço eu vou oferecer, para quem, por quanto, qual o custo operacional disso. Então ele começa o processo dentro da mente dele. Aqui não tem custo, você só precisa pensar, né. E aí você entende uma demanda, você percebeu que na sua cidade não existe tratamento, vamos falar de usinas, né, não existe tratamento de resíduo orgânico. Ah, entendi, então beleza, então eu vou pensar aqui por que que não existe, vou entender o mercado, a regulamentação, vou entender tudo, aí você define o modelo, verifica a regulamentação, e aí sim você começa a estruturar aquele ativo, seja uma usina de reciclagem, uma empresa de coleta de resíduo orgânico ou compostagem, sei lá, alguma coisa que você vai fazer, entendeu? É assim que tem que começar profissionalmente. E para você não fazer o erro de sair aqui com prejuízo, se já não tiver feito, né, então a gente vai estar oferecendo aqui esse curso para você aqui no YouTube. Porque muitos entram motivados pelo lucro, mas ignoram a ordem lógica do setor. Aqui tem uma lógica, e eu sei que tem um monte de amador no mercado. E é por isso que eu vou encerrar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: se você procurar aí na notícia aí na sua cidade, no seu país, né, quanto a área de resíduos movimenta, faça esse teste aí na pesquisa da internet. Quanto a área de resíduos movimenta na sua cidade? Verifica aí quanto se paga pela coleta de resíduos na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou então outra coisa. Quanto a área de resíduos movimenta? E você vai ver que é uma área bilionária em dólar, e é muito dinheiro. E é uma área que, apesar de ter tanto dinheiro, a boa notícia é praticamente, em termos de quantitativo, é dominada por amadores, pessoas que não têm essa compreensão dessa sequência lógica de todo o campo, que não conseguem enxergar toda essa indústria, né. São pessoas que não têm
muitas vezes não tem muita estratégia empresarial, e não age, digamos, com inteligência de mercado. Portanto, se você quer entrar e desenvolver inteligência do mercado, é uma excelente opção com baixíssima concorrência, né, e de quebra, você quando conseguir estabelecer, estruturar um negócio sustentável, aí você deixa um legado que leva a sua assinatura, entendeu? Não sei qual é a idade que você vai fazer isso, mas muita gente quando está chegando ali depois dos 50, que nem eu, né, já está pensando: "Opa, vou deixar aqui um legado, vou deixar uma obra aqui com o meu nome", e a área de resíduos é muito boa para quem pensa em fazer isso. Tudo bem, gente? Então é o seguinte, olha, eu espero que vocês gostem desse curso, né, sejam todos muito bem-vindos, eu faço isso com, né, é uma área, né, que a gente se dedica, a gente quer deixar legado, então todo esse trabalho que eu já fiz no YouTube, nos blogs, em todo canto, são legados, a gente muda a vida de muita gente com isso e é prazeroso fazer dessa forma, tá? Então, fique à vontade, deixe seu comentário, aproveite para se apresentar e deixa aqui no comentário quais são os seus planos, né? Lembrando que o YouTube registra aqui a data que foi escrito o comentário, então quem sabe daqui a um ano, quando você estiver trabalhando no seu projeto, aí, você vai lembrar desse comentário aqui, vai dizer: "Olha só o quanto eu avancei". É isso então, gente. Então, tudo de bom para vocês, fiquem à vontade, sejam bem-vindos ao nosso curso Antes de investir em lixo. Até a próxima aula, saudações sustentáveis.